Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa aula hoje, nessa quarta-feira, com a disciplina de ciências. E nós vamos agora estudar um pouquinho sobre os animais. Tia Larissa, o que é que nós vamos aprender sobre os animais hoje? Preste bastante atenção que a tia vai perguntar no final da aula. Primeiro, a primeira coisa que nós temos que nós não podemos esquecer, que nós temos que aprender, é que um conjunto de animais de uma região pode ser chamado de fauna. Então, toda vez que vocês ouvirem que a tia falar na palavra fauna, a tia está falando de animais. Se a tia falar flora, vindo de flor, parecido com flor, a tia está falando de plantas. Se eu falo fauna, estou falando de animais. Então, um conjunto de animais de uma região é chamado de fauna. Fauna. E os animais, meus amores, eles são considerados seres vivos porque eles também nascem, eles crescem, eles se reproduzem, eles envelhecem e eles morrem. Por esse motivo, eles também são considerados seres vivos. Então, o primeiro ponto que nós temos que aprender nessa aula é que fauna são os animais de uma região. E que os animais, eles também são seres vivos porque eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem, tá? E morrem. Então, o primeiro ponto da aula de hoje é isso. Não tá difícil, tá bem fácil, é só prestar atenção. E nós também, meus amores, temos que aprender que os animais, só um instante, tá, Davi? Que os animais, eles podem ser divididos em dois grupos. Eles podem ser divididos em dois grupos. Eles podem ser divididos no grupo dos animais vertebrados e no grupo dos animais invertebrados. Vou explicar de novo. Preste atenção. Primeira coisa que nós temos que aprender hoje é que quando a tia Larissa falar a palavrinha fauna, eu estou falando sobre os animais. Os animais de uma região. Esses animais, eles são seres vivos porque eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, eles envelhecem e eles morrem. E que todos os animais que nós conhecemos, eles são divididos em dois grupos, tá? Eles são divididos nos grupos dos animais vertebrados e o grupo dos animais invertebrados. Hoje, nós vamos aprender quem são os animais vertebrados e quem são os animais invertebrados. Então, preste atenção, tá bom? Qual é a dúvida, Davi? Professora, fauna é um conjunto de animais de uma região. Como assim? Por exemplo, a região do Nordeste é diferente da região do Norte, onde tem a Amazônia. Então, os animais aqui, eles têm umas características diferentes dos animais lá do Norte. Os animais aqui do Brasil, por exemplo, a fauna brasileira, quando a gente fala dos animais da região do Brasil, é diferente dos animais da região da África. Por exemplo, aqui não tem canguru, tá? Aqui a nossa fauna não é muito comum o canguru. O canguru é mais comum lá na Austrália, lá tem bastante canguru. Existem animais, gente, que são... eles vivem melhor em determinadas regiões, tá? Por isso, tem animais que não vivem bem no calor, como o urso panda. Gente, o bichinho ia desidratar aqui no Brasil, no calor que faz. Então, existem animais que vivem em determinada região. Então, essa região tem uma fauna, um grupo de animais. Outra região, deixa eu terminar de explicar, meu amor. Outra região tem outro grupo de animais diferente, tá? Então, quando a tia fala que fauna é um grupo de animais de uma região, quer dizer que existem regiões diferentes com grupos de animais diferentes. Mas todos os grupos fazem parte da fauna, tá? Oi, Nicolas. Na Austrália é tão comum ver canguru que nas ruas pode ter briga de canguru. É verdade, já aconteceu das pessoas irem, por exemplo, acontecer essas brigas de canguru próximo a hotéis. Acontece, realmente, tá? Então, existem animais diferentes em diferentes regiões. Oi, Malu. Tipo que nem os camelos. Ele tem uma região própria que eles gostam de morar. Camelo. Alguém aqui já viu um camelo andando em Arapiraca, gente? Não. Então,
O camelo, ele não faz parte da fauna Mas seria bem legal. da região. Ele faz parte Eu lá já do vi um pirata. deserto. Oi, Tia. Nicolas. Eita, Nicolas não, David. Ô, tia, eu já vi já um vídeo, já que lá nos Estados Unidos tinha dois urso panda batendo um no outro. E um monte de gente vendo. Então, gente, é porque são animais, né? Aí, para apartar, tem que ser pessoas com treinamento específico, porque senão vão se machucar também. Então, gente, não é difícil, tá? Revisando o que a tia disse, a fauna são grupos de animais de determinada região. Existe a fauna brasileira, existe a fauna australiana, que são os animais que vivem lá, os animais que vivem aqui, os animais que vivem na África, que vivem no Polo Norte, no Polo Sul. São diferentes tipos de animais, porque eles se adaptam em diferentes climas, terrenos e tudo mais. Sim, os animais eles são considerados seres vivos porque eles crescem, eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. E os animais, todos os animais do planeta Terra, prestando atenção aqui, todos os animais do planeta Terra, Nicolas, Letícia, Natália, Letícia, né? Todos os animais do planeta Terra, eles são divididos em dois grupos, os grupos dos vertebrados e os grupos dos invertebrados, tá? E agora, nós vamos conhecer os animais vertebrados, vamos entender o que significa essa palavra vertebrado. Preste atenção, gente. Quando nós falamos em animais vertebrados, nós estamos falando de animais que possuem duas coisas. Eles possuem a coluna vertebral e eles possuem o crânio, tá? O crânio é essa parte da cabeça aqui, ó, que a tia tá botando a mão, tá vendo? Essa parte de trás aqui da cabeça. Essa parte de frente se chama face, tá? Isso aqui é a nossa face, onde estão os nossos olhos, a nossa boca. E essa parte daqui de cima... E animal tem cara. Essa parte daqui de cima, gente, daqui de cima e daqui de trás é chamado de crânio. Então, vamos lá. Os animais vertebrados são todos os animais que possuem crânio e têm coluna vertebral. Isso quer dizer que existem animais que não têm crânio nem coluna vertebral, tá? Mas vamos primeiro prestar atenção nesses animais. Tia, quais são esses animais? Tia, como é uma coluna vertebral? Como é um crânio? Tia vai mostrar agora. Aqui, deixa a tia anotar aqui, isso, o lapisinho. Ó, aqui tem alguns animais, gente, que são vertebrados. Por que eles são vertebrados? Preste atenção, gente. Olha, eles possuem a coluna vertebral, ó, a tia vai circular aqui. As colunas, ó, de todos esses esqueletos aqui. O elefante é o diferentão. Deixa a tia mostrar aqui, ó. Tô circulando tudo. Até o sapo, gente, ele é um animal vertebrado, ó, ele tem coluna e crânio. Eita, a tia circulou o crânio aqui do sapo, peraí. Deixa a tia... Não é para circular o crânio, só vou circular por enquanto. Um dia eu já vi um sapo atropelado, parecia que ele só tinha carne. Ah, meu amor, é porque não é tão exposto assim. Os ossos não foram expostos assim. Eca, você viu um Os sapo ossos atropelado? aparecem só quando 20 carros atropelam o cara. Agora, Aí, gente, não, e às vezes fica esmagado, por isso que não dá para ver, infelizmente, tá? Vamos lá, prestando atenção aqui no conteúdo. Eita, faltou do elefante, deixa eu te marcar aqui do elefante. Para a gente falar sobre a coluna vertebral e o crânio, para depois vocês não esquecerem do assunto e não ter dificuldade na hora da tarefa. Vamos lá. Tudo isso que a tia marcou aqui na telinha, tudo isso que a tia marcou, meus amores, é a coluna vertebral desses animais. Esses animais são considerados animais vertebrados porque eles possuem essa coluna. Essa coluna faz parte do esqueleto. E o esqueleto, meus amores, eles servem para sustentar um corpo, tá? Para dar sustento no corpo e também para proteger alguns órgãos. E Por pra exemplo, preste atenção, daqui a pouco fala, prestando atenção para não ter dúvida. Daqui a pouco a tia deixa todo mundo falar. Vamos lá. A coluna vertebral faz parte do esqueleto. O esqueleto, ele serve para sustentar o nosso corpo e o corpo desses animais, tá? E além de sustentar o corpo, o esqueleto também protege os órgãos.
Por exemplo, nós temos costelas que protegem os pulmões, que protegem outros órgãos que estão aqui por dentro. Então, o esqueleto tem duas funções. Ele sustenta o corpo e protege alguns órgãos do nosso corpo, tá bom? Então, voltando, para ser animal vertebrado, ele precisa ter coluna vertebral. A tia já circulou a coluna vertebral desses animais. E eles também precisam ter crânio. Então, a tia agora vai circular o crânio desses animais. Olha, gente, o crânio aqui, peraí. O crânio do crocodilo, do cachorro, ó, do sapo. Esse aqui ficou cortado sem querer. E aqui, ó, do elefante, tá? Então, todos esses animais que a tia acabou de mostrar são animais vertebrados. Por quê, tia Larissa? Porque eles possuem coluna vertebral e crânio. No final da aula eu vou perguntar o que é um animal vertebrado. Animal vertebrado são aqueles animais que possuem coluna vertebral e crânio, tá? Vamos continuar. O crânio e a coluna vertebral, como a tia disse, eles fazem parte do nosso esqueleto. O esqueleto é um conjunto de ossos que sustentam o corpo e protegem os órgãos internos, tá? De todos os animais. Eles protegem os órgãos internos. Como nós estamos falando dos animais, então eles vão proteger os órgãos internos dos animais. Aí o Nicolas falou, tia, eu vi uma vez um sapo atropelado e não vi o osso. Provavelmente esmagou tudo, gente. Isso acontece, tá? Esmagou e misturou Apagou tudo. Tava que nem um tapete. Infelizmente, tá? Isso acontece, eu nem gosto de ver. Antes da tia falar sobre o grupo dos animais vertebrados, a tia quer fazer uma pergunta. Não, eu vou deixar para o final essa pergunta. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. No final a tia vai perguntar a vocês. A tia estava falando que todos os animais do mundo, eles são divididos em dois grupos, em animais vertebrados e animais invertebrados. No grupo dos animais vertebrados, que são os animais que têm coluna vertebral e crânio, existem 5 grupos de animais. E eles são divididos por causa de suas características. E nós vamos estudar cada grupinho desse. Nós vamos ter uma aula sobre os mamíferos, sobre as aves, sobre os répteis, sobre os anfíbios e sobre os peixes. Todos esses grupos de animais aqui, eles são vertebrados. Aí a tia Larissa vai perguntar, quais são os 5 grupos de animais vertebrados? Aí vocês vão repetir. Todo mundo junto, vamos lá. Mamífero. Mamífero, Aves, Anfíbios, peixe. Pode desligar aí. Então, os 5 grupos dos animais vertebrados, os cinco grupos dos animais que possuem coluna vertebral e crânio são os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Nós vamos estudar esses 5 grupos. Vamos aprender as características, o que formam os mamíferos, o que formam as aves, os que formam os répteis. E nós vamos ver que a nossa natureza é linda. Então, nós temos realmente que cuidar desses animais para que eles não entrem em extinção. A tia trouxe aqui algumas fotos, né, alguns desenhos de alguns animais, existem vários outros, mas de alguns animais que são vertebrados, porque eles possuem coluna vertebral e crânio. E a minha pergunta, antes de ir para os animais invertebrados, a minha pergunta é, nós, seres humanos, nós somos animais vertebrados ou invertebrados? vertebrado. Nós Lógico. Porque a gente tem Por que, tia Larissa, nós somos crânio. vertebrados? Porque nós temos crânio e nós temos a coluna Coluna vertebral. vertebral. Nós temos que ter cuidado com a nossa coluna. Então, cuidado, gente, na forma que senta. Tá? A nossa coluna é muito importante para a sustentação do nosso corpo. Se a gente começar a sentar, para andar vai ter também, né? um desvio na nossa coluna. E isso vai dar dores. Então, eu tenho que ter cuidado como eu sento, eu tenho que ter cuidado como eu ando, tá? Eu não posso ficar puxando peso além do que eu consigo, porque isso tudo vai fazer mal para minha coluna. Então, nós temos que ter muito cuidado, tá? Sim, nós estudamos os animais vertebrados, né, de forma geral.
Da próxima aula, nós vamos estudar cada grupinho daquele, tá? Nós vamos estudar o grupinho dos mamíferos, dos répteis, das aves, dos peixes, dos anfíbios. Tia, eu Atenção, tenho uma só um dúvida. instante, meu amor. Deixa só a tia terminar aqui que a tia tira dúvida. Senão a tia esquece o que vai falar. Vamos lá. Ó, esqueci. Deixa eu lembrar. Tá. Nós estávamos estudando sobre os animais vertebrados, que são os animais que possuem crânio e coluna vertebral. Nós estudamos que esses animais, eles são divididos em 5 grupos: mamíferos, peixes, aves, répteis e anfíbios. Tá? Nós vamos estudar esses 5 grupos a partir da próxima aula. E também existem os animais invertebrados. Preste atenção, gente. Quando a tia vai circular essa sílaba, in. Gente, esse in, ele tem um significado de não. É como se aqui tivesse assim, animais não vertebrados. Então, os animais invertebrados, os animais que não são vertebrados, são aqueles que não possuem coluna vertebral. Eles não possuem a coluna vertebral e nem o crânio, gente, tá? Então, são aqueles animais invertebrados, são aqueles animais que não possuem coluna vertebral. Os animais vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral e crânio, tá? Bom, a exemplo disso, deixa a tia... Daqui a pouco a tia deixa falar, tá? Só para a tia não esquecer. Professora, eu posso dizer um exemplo? Eu posso dizer um exemplo? Diga. Minhoca. E o David? Alguns insetos, né? Fala Minhoca. o quê, David? Uma formiga não tem ossos, né? Nada não. A minha tia já me disse aqui o que Fale, meu amor, o quê? Quer que a tia tire alguma dúvida? Não, eu já. Comente porque eu no perguntei se que ela cobra. disse. É porque eu perguntei se cobra era vertebrado e minha tia falou que não é não. A cobra, ela faz parte do... É vertebrado. deixa eu te explicar para você. A cobra, ela faz parte dos répteis, tá? E a cobra, ela Colocar ovo. é sim considerada vertebrada, depois a tia vai falar para vocês, tá? Quando a gente chegar lá nos répteis, nós vamos estudar as cobras. Colocar ovo. Nós vamos estudar os anfíbios, que são os sapos. Eu tenho até medo também, mas a gente vai ver tudo isso. Vocês vão entender quem são os mamíferos, e todos esses são vertebrados, tá? E os animais invertebrados, gente, são aqueles animais que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Esses animais, normalmente, ou são aqueles que estão no mar, né? Que são aqueles frutos que vêm do mar, né? Tipo a estrela do mar, o camarão. O peixe, ele é vertebrado. A tia vai explicar, tá? Eu sei, porque a espinha é o osso Tem dele. espinha. Gente, quem já comeu peixe e viu aquela espinhona que parece um osso no meio? Aqui, Eu já. tá? A tia vai mostrar cada um quando a gente chegar lá no peixe. Eu Deixa a já tia comi falar uma um espinha. pouquinho. Deixa a tia falar um pouquinho dos invertebrados, para ninguém confundir. Daqui a pouco a tia deixa todo mundo falar, tá? Os invertebrados são aqueles que não possuem crânio nem coluna vertebral. Então, aqui nós temos alguns exemplos: insetos, mosquito, mosca, joaninha, formiga, escorpião, minhoca, a estrela do mar. Signo. Esses animais, eles são considerados invertebrados porque eles não possuem coluna vertebral e não possuem crânio, tá? Então, esses são os animais invertebrados. Nós também teremos uma aula só sobre eles. Tia Larissa, e a aula de hoje é sobre o quê? A aula de hoje é para falar para vocês que existem todos esses animais. Aí, a partir da próxima aula, nós vamos estudar de um a um, as características de um a um. Tá? Alguma dúvida? Vamos levantando a mãozinha para te falar por vez com vocês. Natália? Ô tia, deixa eu ver se eu entendi. O que animais Vertebrados são é um conjunto de animais de cada região. Não, preste atenção. A fauna, quando a tia fala em fauna, a tia fala em animais de uma região, tá? A fauna são os animais de uma região.
Todos os animais do mundo, eles são divididos em dois grupos, em animais vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados são os animais que têm crânio e coluna vertebral. Os animais... Deixa só a tia tirar a dúvida da Natália, meu amor. Os animais invertebrados são aqueles animais que não têm coluna e não têm crânio. Mais alguma dúvida, Natália? Conseguiu entender? Sim, tia, mas eu ainda vou entender mais como vou fazer na prova o caminho, mas Isso, na atividade a gente entende melhor. Meus amores, agora podem abrir o livro de ciência na página 120, tá bom? Lavínia, já já a gente conversa, tá bom? Já abriu o livro na página 120? já. Pronto, já vamos começar a tarefa, já já a gente conversa. Primeiro, lê para mim o primeiro, por favor, Nicolas. Marque V para as alternativas. Eita, Depois escreva as frases erradas, corrigindo-as. então, nós vamos colocar V e F e depois vamos escrever as frases erradas nessas linhas abaixo. Vamos lá. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados. Verdadeiro ou falso? Falso ou verdadeiro? Eu tô Falso. perguntando a vocês. Verdadeiro. 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 Lembra que a tia disse que o grupo dos animais vertebrados, existem 5 grupos de animais vertebrados, e a gente até falou em voz alta, são os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Então, o primeiro é verdadeiro. Ciências, tia? É, meu amor, Ciências, página 120. Eu não achei o livro de ciências. Então, vai Meu fazer livro uma agora, folhinha. meu armário tá engolindo meus livros. Passa numa folhinha para depois copiar. Só possuem coluna vertebral as aves e os mamíferos? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, a gente tem coluna, os répteis têm coluna. Tá errado. Próximo. Não vou ter coluna. Os anfíbios acho. são animais invertebrados? Não. Não, nossa, demorou para responder. Sapo Tava tem. pensando em Anfíbios outra são coisa. animais vertebrados. Eles têm sim coluna Não. vertebral, então esse está falso. E o último, O sapo tem. isso. A baleia, o A golfinho. senhora até mostrou. Foi. A baleia, Esse eu o sei. golfinho e o tubarão são exemplos de vertebrados? Sim. Verdadeiro, Sim. isso mesmo. Só são invertebrados. Os insetos, nós vamos aprender que os insetos são invertebrados, que o camarão, que nós temos tipo aquela água-viva, né? São animais invertebrados que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Igual vivo me dá medo. Aí, gente, nós temos aí, ó, 2 linhas, e essas 2 linhas é para a gente escrever as frases falsas, colocar de forma verdadeira. Então, vamos começar. Que os anfíbios, na primeira linha, a gente coloca assim: os anfíbios são animais vertebrados, porque aí está dizendo que eles são invertebrados. Na linha de baixo, a gente coloca essa outra frase que é maior. Se não couber na linha, é só escrever embaixo, tá? Aves, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios, né? Ô, tia, Oi. perdi alguma coisa? Perdeu, meu amor. A tia já começou a aula, já tá terminando. Pega o livro de ciências e abra na página 120.
Desculpa, porque meu celular deu pau. Não sei por que aconteceu alguma coisa que não Mas entrava. a tia vai postar essa primeira aula no grupo, aí depois você dá uma olhada na explicação, tá? Mas pega o livro de Tá. ciências, página 120, pode começar a fazer a tarefa, Ok, só um minuto, tia. tá? 120. Peraí. É no final ou no meio do livro? Tem alguém com você aí, princesa? Acho que meu tio saiu. Mas não tem ninguém com você, peça para alguém abrir na página 120, tá? Diga lá, página 120.